Olá, cá estamos de novo para mais um debate. Eu sou a Nádia Sufo, jornalista da DW África. Moçambique está a cerca de 7 meses das eleições gerais e a Frelimo, o partido no poder, surpreendentemente ainda não avançou possíveis candidatos às presidenciais e nem sequer datas em que poderá fazer. Esse adiamento está a acirrar as desconfianças de um agudizar de uma crise interna no partido histórico e, nesse sentido, haverá uma dificuldade de se encontrar uma figura consensual. É o que se especula. Além disso, existem outras questões relativas à saúde da Frelimo que têm sido debatidas entre os pensadores moçambicanos. Hoje vamos falar sobre tudo isto e um pouco mais com a Frelimo através do seu representante, o Sr. Gulam Taju, que é diretor da Escola Central do Partido Frelimo, e o Sr. Elísio Macam, que é académico moçambicano da Universidade da Basileia, na Suíça. E obrigada por terem aceito o nosso convite e vamos então começar o nosso diálogo, o nosso debate. Primeiro, o Sr. Gulam Taju, dirijo-lhe a primeira pergunta em relação à atual situação da Frelimo. A saúde da Frelimo vai bem? De um modo global, penso que sim. Obviamente que num espaço em que nós temos cada vez mais abertura, acesso a vários e múltiplos meios de comunicação e de interação, naturalmente que os debates saem muito mais para fora, não querendo dizer com isso que signifique, portanto, grandes fricções. Mas pronto, é um debate salutar o que está a acontecer, que de contrário não seria uma organização. Certo. O Comitê Central da Frelimo reúne-se entre 5 e 6 de abril, isso já na próxima semana, mas a escolha do candidato do partido às eleições presidenciais deste ano não está na agenda. Por que a Frelimo está a arrastar este anúncio? Bom, é certo que as expectativas de todo cidadão, particularmente à volta do candidato da Frelimo, são grandes, e é certo que também os procedimentos internos para essa escolha precisam naturalmente de, no futuro, estarem alinhadas e definidas há quanto tempo antes das eleições o candidato deve ser anunciado. Neste momento não temos um regulamento que diga claramente que é isto. Tivemos experiências diferentes. A experiência do presidente Guebuza foi de entrar como secretário-geral, mas toda a gente já sabia que era o que seguiria para presidente. Desta vez estamos a ter alguns atrasos, naturalmente, mas obviamente que a chefia está cautelando aquilo que são as coisas importantes. É outro que já estamos um pouco atrasados. É outro que já devia ser, o candidato já devia ser conhecido, porque não. E ele próprio precisava de trabalhar um pouco no terreno, para se fazer conhecer. Esse atraso está a gerar especulações de que há dificuldades em encontrar uma figura consensual no seio da Frelimo. Confirma? Isso só pode ser especulativo. Há muitas figuras dentro da Frelimo. Talvez é o que há de mais. Mas aquela que está mais adequada às exigências do momento e que possa, portanto, corresponder às expectativas da grande maioria da população, não só membros da Frelimo, né? Aí sim podemos ter algumas discussões, mas no essencial eu penso que não é o problema de falta de candidato, é o problema dos calendários, seguindo aquilo que é normado. Ainda estamos dentro do calendário, mas
aquilo que é administrativamente normado pode ter algumas implicações na projeção da imagem pública do candidato, mas sempre a Frelimo sabe trabalhar, corrigir na hora oportuna. Certo. Senhor Elísio Macamo, esta situação, este empurrar com a barriga do anúncio de possíveis candidatos, como é que é vista por si? Quando estamos bem perto, ou melhor, a caminhar a passos largos para a realização das eleições presidenciais? Bom, por mim é vista essencialmente de duas maneiras. A primeira maneira corresponde um pouco ao que o Ghulam Taju está a dizer, que provavelmente haja atrasos nos próprios procedimentos da Frelimo, tanto mais que eles não são claros, esses procedimentos, isso ele também disse. E eu interpreto isso aí como algo que é significativo do momento de forma em que a Frelimo se encontra, que é cada vez menos aquela organização realmente bem organizada que já foi no passado. E isso tem se refletido, por exemplo, na maneira como a governação funciona, que há muita coisa que não bate certo, e não bate certo não porque haja pessoas incompetentes lá dentro, mas simplesmente porque há um grande desleixo em relação aos procedimentos. Então, eu interpretaria dessa primeira forma, mas a segunda forma já é talvez mesmo mais grave, e aí estou em certa discordância com o que o Ghulam Taju estava a dizer, que pode ser realmente significativo de grandes problemas no seio do partido. Aliás, há muitas especulações acerca disso aí, sobre os vários grupos que se batem, o que é normal dentro de um partido, que haja grupos, que haja minorias que querem o seu candidato, que querem uma certa orientação do próprio partido. Agora, o grande problema é que esses conflitos internos pode ter é, de facto, não permitir que no final do dia a Frelimo faça a escolha certa, né? Que se faça uma escolha que pura e simplesmente tem como principal respaldo a satisfação de certos interesses internos que podem não ser os interesses do próprio partido. Então, é dessas duas maneiras que eu olharia para o que está a acontecer neste momento. Estamos a falar de questões de organização, mas também há suspeitas de que estes atrasos sejam intencionais, por diversos motivos que poderemos falar mais tarde. Percebe também assim a questão, que isso é intencional, Sr. Elísio Macamo? Bom, chega a ser isso aí. Portanto, nesta segunda perspectiva que eu apresentei, acho que há também elementos disso. É bom não esquecer que já houve uma altura que houve muitas especulações sobre a intenção do atual presidente de se manter no poder. Nunca acreditei muito nessa possibilidade, mas aquilo que não é impossível é sempre prudente não pôr de lado, né? Então, isso aí desempenhou certamente um grande papel, pode estar a desempenhar um grande papel. Creio também que nos últimos tempos algumas posições ficaram mais acirradas. A conversa sobre alas dentro da Frelimo ganhou uma virulência que no passado não teve, embora sempre tivessem existido estas alas. E pronto, há também, até certo ponto, uma gestão do partido que me parece ser diferente daquilo que sempre caracterizou a Frelimo no passado, em termos de gestão. Portanto, um partido que naturalmente tem uma certa tradição autoritária, que não é de espantar para um partido com a trajetória política que a Frelimo tem, mas que nos últimos tempos isso se traduz numa certa asfixia do debate interno. Só
só para dar um exemplo, o fato de no último congresso o presidente da Frelimo ter recebido 100% de votos e o seu secretário-geral ter recebido 98% de votos, para mim é uma manifestação grave da falta de seriedade nas discussões dentro do partido. Estes resultados norte-coreanos não correspondem à tradição de crítica e autocrítica que caracteriza a Frelimo. Então, há muitos indícios que podem levar as pessoas, que me levam a mim, a pensar que haja muito mais por detrás deste atraso do que simplesmente questões organizacionais. Voltaremos aqui à questão do autoritarismo, que está aqui registado no meu bloco de apontamentos, mas antes disso, o Sr. Ghulam Tajuh, declarar estado de emergência em Cabo Delgado, que é palco de terrorismo, pode ser também um motivo para a Frelimo, enquanto governante neste momento, sugerir um adiamento das eleições? Não conseguimos ouvi-lo. Dizia que não sinto muito essa tendência ou essa tentativa de adiamento de eleições. A máquina está a funcionar do partido, está a funcionar cumprindo com aquilo que são os calendários o calendário eleitoral. Não vejo muito a tendência de adiamento de eleições. É óbvio que a situação militar em Cabo Delgado não é das melhores, mas isso como pretexto para adiamento de eleições não vejo na agenda. Não vejo na agenda. Isso nunca vi. Certo. Pelo menos nos momentos em que eu participo em discussões diretas com chefes. Certo. Outra questão, voltando ao ponto levantado pelo Sr. Elísio Macamo, do autoritarismo, consegue estabelecer, ou melhor, o Partido Frelimo consegue estabelecer internamente os limites entre a disciplina partidária e o autoritarismo? Bom, nos espaços internos há sempre o debate. Existe sempre o debate. Nunca senti ninguém a ser coartado de colocar as suas discussões. Obviamente que há limites que são impostos naturalmente para algumas coisas para fora. Eu lembro-me no passado, mesmo muito antes de eu estar no lugar onde estou, que eu ouvia o antigo primeiro-ministro a dizer que vocês cá fora pensam que o governo, quando vai à bancada, é para ser polido. Não é verdade isso. É lá onde encontramos as maiores críticas e depois fechamos tudo e vamos à Assembleia. Seguramente como uma organização, naturalmente que tem o seu debate interno muito forte, muito forte, muito forte. E a parte externa, naturalmente, pode não sentir esse debate. É isso que eu coloco aqui, a diferença entre o momento do passado. Esse passado que estamos a falar particularmente do passado em que o modelo de democracia não era democracia multipartidária, não era democracia representativa, era um modelo de democracia popular participativa. Aí toda a gente falava, fosse ou não fosse membro do partido, em 1978, 79, 80, por aí fora, as pessoas falavam. Havia, obviamente, alguns segmentos que provavelmente limitassem o debate, mas havia um debate muito público e claro. Agora, com o multipartidarismo, cada um procura fechar um pouco o debate para dentro de si. Isso deve acontecer com os outros partidos, eventualmente. Certo. Uma coisa que nós assistimos na Frelimo há muitos anos é que as pessoas que ambicionam lugares de liderança no partido ou até para a presidência do país
não assumem publicamente, fazem serviços de corredores para promover a sua imagem. É o que nós temos estado a assistir atualmente. Há vários nomes que já foram lançados nas redes sociais, inclusive na imprensa. E a pergunta que eu coloco ao Sr. Ghulam Taju é há proibição dentro do partido para que as pessoas assumam livremente as suas ambições internamente? Publicamente eu nunca ouvi de proibições, mas obviamente que esta questão que eu disse inicialmente, dos procedimentos, das diretivas, a diretiva para candidatura para presidente do partido, diretiva para candidatura a membros da Assembleia da República, a governadores, elas é que definem as regras e as normas de como é que as coisas procedem. O atraso maior que eu sinto está aí, nessas diretivas, por forma a que as pessoas possam se expor. Porque é necessário, obviamente, que as pessoas façam. Senhor Elísio Macamo, ainda sobre este assunto do autoritarismo e da disciplina partidária, podemos fazer aqui uma comparação entre a Frelimo e os outros partidos, os partidos da oposição, em que os seus temas mais polêmicos são escancarados publicamente, são discutidos e, inclusive, as pessoas sentem-se livres de opinar e fazer os seus julgamentos. Como vê essa situação, fazendo uma comparação entre os partidos da oposição e o posicionamento ou a cultura interna do Partido Frelimo? Sim, essa é uma pergunta muito interessante, porque quando nós olhamos para o que está a acontecer agora no seio da RENAM, por exemplo, o conflito entre o Venâncio Mondlane e o Sufo Momad, nós temos a tendência de ver nisso aí uma fragilidade da própria RENAM, que até certo ponto porque todo esse processo aí pode ter uma consequência muito grave para a própria RENAM, sobretudo quando a coisa vai para o tribunal, né? E é aí que a disciplina partidária, que é uma marca do Partido Frelimo, pode ser um trunfo. Não creio, curiosamente, não creio. O que está a acontecer na RENAM, infelizmente, é uma certa, para mim, né? É uma certa falta de compromisso de um grupo de membros em relação ao próprio partido. Porque uma coisa é criticar aquilo que não está bem no partido e outra coisa é fazer diligências que podem comprometer a própria existência do partido. Então, nesse sentido, eu penso que o que o Venâncio Mondlane está a fazer é realmente, para mim, um ato de indisciplina, né? E de falta de compromisso com o próprio projeto, né? Que é mais importante do que ele e do que o Sufo Momad. Mas, ao mesmo tempo, este conflito que acontece abertamente é uma grande oportunidade para a RENAM, eu penso. E se houver pessoas que pensam dentro da RENAM, sobretudo aqueles que estão na liderança, seria importante que eles pegassem nisso aí e vissem como é que podem canalizar este debate aberto de ideias para o fortalecimento do próprio partido. E é por isso que eu digo que a disciplina partidária da Frelimo não é um trunfo neste momento, sobretudo no momento em que nós vivemos uma democracia multipartidária. O que robustece um partido é o debate. E o que acontece, o que nós observamos na Frelimo é que parece haver muito medo de dizer aquilo que pode ferir suscetibilidade dentro do partido, e as pessoas refugiam-se por detrás desta ideia de coesão. Sabe, há indícios muito claros de que essa ideia de coesão pode não estar assim tão certa, né? Nós vimos o que aconteceu com o ex-ministro, o ministro Castigo Lange, quando perguntou ao presidente sobre se ele tinha mesmo a intenção de
pronto, ir para um terceiro mandato, nós vimos o que aconteceu a ele, não só a resposta que lhe foi dada, não só as ameaças de processos disciplinares, como também vários artigos anônimos que apareceram nos jornais a insultar, a manchar o seu nome. Nós vimos o que aconteceu com Samit Machel também, houve processos disciplinares que depois não continuaram, houve ataques muito sérios publicamente. Tudo isso aí são sinais de falta de saúde dentro de um partido. Tanto um partido, sobretudo um partido tão grande, tão forte, tão diverso como a Frelimo, só se pode renovar no debate de ideias. E por isso eu diria que mesmo o fato de as pessoas que gostariam de se candidatarem não se pronunciarem neste momento é significativo da fragilidade desta construção que é o partido Frelimo. Sabe, desculpa. Sim, ia perguntar ao Sr. Ghulam Taju sobre a renovação. Qual é o valor que a palavra renovação tem no seio da Frelimo? Porque esse tipo de questionamentos são antigos, não é? Sobre o suposto autoritarismo que marca a Frelimo, sobre a questão do tabu interno, que também já é antigo, a questão da falta de transparência também. Eu gostaria de saber como a Frelimo lida com essas críticas e se ela, em algum momento, pensa em renovar-se, não nos seus valores, mas na sua forma de atuação. Bom, o esforço interno tem sido naturalmente esse. Autoritarismo interno, não vejo, confesso, não vejo autoritarismo interno. Vejo um debate interno que por vezes não sai cá para fora, isso sim, mas não pensa que lá somos quadrados e todos seguem perfilados como se fosse atrás como se fosse um rebanho atrás de qualquer coisa, do chefe grande ali. Não, há um debate interno, há uma renovação de ideias, há novas forças, há um contributo importante de diferentes segmentos. A sua revelação externa, eventualmente, é que não é muito visível. E qual é a força que tem essa ala ou esse grupo que se debate por renovação, por mais transparência? Qual é a força? Sim. Não é um grupo pequeno, é que todas as pessoas que são da Frelimo, de uma maneira geral, têm esta tradição do debate. Não é o seguidismo cego. Militância não é seguidismo cego. Militância é exatamente seguir aquilo que são as normas, mas dentro da sua capacidade de adaptar as condições e as necessidades de cada momento. É que essa luta por renovação, essa luta por renovação interna de que fala e que não há percepção externa dessa luta de que estamos a falar, não se sentem os resultados dela, dessa renovação. Por isso é que eu pergunto se o grupo que luta por renovação, por mais transparência ao nível interno, tem força. Qual é o nível de força que tem esse grupo? Bom, aquilo que estava a dizer, não se trata de um grupo, é um conjunto de membros que têm participado, portanto, nestes debates. E o meu ponto de partida é que partimos do princípio de que há um autoritarismo, há alguém que manda e todos devem seguir atrás. Não é bem o caso. Não é bem o caso. Agora, atrasos nestes processos de eleições internas, realmente eu estou plenamente ciente e claro que vai prejudicar-nos em alguns passos importantes. Não estou longe disso, vai nos prejudicar. O tempo é pouco para que o candidato a presidente
Daqui a pouco os candidatos a governadores, os candidatos a membros das assembleias municipais, provinciais e Assembleia da República. Todos esses precisam de ser eleitos, todos esses precisam de ser conhecidos e, principalmente, o presidente e os governadores precisam de ser conhecidos. O tempo é cada vez menor. Eu reconheço efetivamente isso, mas... Desculpa. Sim, uma pergunta, já que estamos a falar aqui de possíveis penalizações para Frelimo por causa desses atrasos, que lições é que tirou o seu partido das eleições autárquicas, principalmente da contestação popular? Bom, a contestação popular refere-se em que dimensão e aonde? Porque um pouco por todo que nós assistimos a contestações, principalmente em relação aos resultados eleitorais, que foram, pronto, manchados por fraudes em muitos lugares, inclusive casos que foram levados para a justiça, e houve alguma revolta no seio dos eleitores. E a pergunta que eu lhe coloco mais uma vez é: a Frelimo tirou alguma lição disso ou não? Obviamente que todas as eleições devem-nos dar-nos sinais recados da população, sinais da população eleitora, dos eleitores, dão-nos sinais. E é preciso perceber estes sinais todos. Os sinais em Maputo não são os mesmos da cidade de Inhambane. Os sinais de Quelimane não são os mesmos do Xai-Xai. Os sinais, alguns são semelhantes, mas há diferenças. E então precisamos de perceber isso. Senhor Elísio Macamo, o que é que antevê para as próximas eleições no que se refere ao desempenho do Partido Frelimo e aos resultados que poderá obter se tomarmos em conta este nível de contestação que assistimos em outubro passado? Bom, a vitória da Frelimo não está de modo nenhum em perigo, sobretudo ao nível das eleições presidenciais. Isso também pelo fato de que, neste momento, do lado da oposição, não há ninguém que possa revalidar com qualquer que seja o candidato que a Frelimo colocar na corrida, né? Agora, talvez ao nível das legislativas possa haver uma ou outra surpresa, sobretudo nos centros urbanos, sobretudo em Maputo, na Matola, Nampula, Quelimane. Eu creio que lá nesses lugares, mesmo Pemba, nesses lugares já haverá talvez algumas surpresas, sobretudo onde a proporção de eleitores jovens é maior. Lá existe um grande risco de a Frelimo ser cobrada de forma dura, né? Mas, do modo geral, eu parto do princípio de que a Frelimo vai ganhar as eleições. Tem a máquina toda a seu dispor para isso também, não é? E é a Frelimo que conta os votos, né? Isso também é muito importante. Portanto, claro, nós falamos do STAI, falamos da Comissão Nacional de Eleições, mas nós sabemos quem tem influência sobre esses órgãos aí. Então, mesmo se tudo correr mal, o que eu acho que não vai acontecer, haverá sempre essa opção do poder de quem conta os votos, né? E nesse caso, o perigo é mínimo para a Frelimo. Mas sabe, Nádia, a questão não é se a Frelimo vai ganhar ou se a Renamo vai ganhar. A questão é que propostas é que estes partidos nos trazem. E, sobretudo, porque me parece indiscutível que, neste momento, o partido que me parece minimamente preparado para dirigir os destinos do país continua a ser a Frelimo, infelizmente. Eu enfatizo isso, infelizmente, porque a Frelimo é uma sombra de si própria, não é? Esta Frelimo.
Mas, pronto, o que a gente vê é realmente uma ausência total de ideias. E o fato de não haver discussão sobre a questão da candidatura, o fato de os candidatos não estarem a discutir propostas, não estarem a discutir projetos políticos, mostra realmente que vamos ter mais do mesmo. E isso é que é mais grave, e é isso que eu acho que seria interessante que fosse discutido no nosso país. Certo. Antes de falarmos das propostas de uma maneira geral, eu vou perguntar aqui ao Sr. Guilherme Taju, que já está de volta, sobre o manifesto eleitoral da Frelimo, que deverá ser aprovado no Comitê Central nos próximos dias 5 e 6. Uma questão que me parece fundamental e que para mim não está clara, e eu gostava de saber de vocês, é como é que Cabo Delgado será tratado no vosso programa? Bom, o manifesto que vai ser aprovado no dia 6 e 7, eu não conheço isso. O que sei no dia 6 e 7 é fundamentalmente as atividades realizadas, o plano de atividades para os próximos momentos. Agora, o manifesto vai naturalmente conjuntamente com a eleição do candidato e depois a elaboração disso. Obviamente que não corre de um dia para o outro. Não corre de um dia para o outro. Esta questão, efetivamente, das ideias, a discussão de ideias e proposta de governação, transcende um bocadinho aos partidos políticos. É um debate que, eventualmente, nós precisamos de fazer já do ponto de vista de nação. Do ponto de vista de nação. Porque temos que ter claros todos nós o que queremos do nosso país nos próximos 20, 30, 50 anos. O que queremos. E cada partido que concorre, que me diga que daquilo que é a visão coletiva, do sonho coletivo sobre este país, o que eu, o partido, vou fazer. Portanto, há isto que nós temos que transcender um bocadinho a linha confinada dos partidos para entrarmos na nação no seu global. Tínhamos o 2025, mas que ficou como um instrumento apenas para cosmético, não chegou fundamentalmente a orientar qualquer ação prática de programas de governação ou outros. Mas o que eu digo é que, diferentemente do que eu vejo em outros lugares, um dos problemas principais deste nosso país é o desenvolvimento econômico. Algumas destes nossos desencontros políticos são porque fazemos da política emprego, uma forma de ganhar a vida. Porque o setor econômico está a balançar, não está a andar. E algumas dessas coisas vêm lá do FMI, do Banco Mundial, de outros, que nos amarram. O desenvolvimento econômico... E é por isso também que há muitas pessoas com ambições económicas e comerciais que vêem na Frelimo uma oportunidade para se ancorarem, porque daí pensam em obter vantagens. E há quem diga mesmo internamente que são justamente essas pessoas que minam a saúde da Frelimo, de alguma maneira. Pode existir, não digo que não, mas é pouca oportunidade que tu tens quando tens um país que está com graves problemas econômicos, com resultados de situações internas, mas há outras, muitas, que resultam do sistema econômico internacional, da maneira como nós estamos a ser orientados. Quem orienta, ao fim e ao cabo, a economia deste país, daí o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. São esses. O resto vais fazendo de conta. Não tens uma soberania econômica neste país. Não tens uma soberania alimentar neste país. Então, quando não tens isso, só tens a política. E a política fica sozinha, solta. Não é assim. E quando a política é dominada por esses...
E quando a política é dominada por esses tubarões com ambições económicas, não há riscos de um partido como a Frelimo ficar uma gangue ou ser tomada pelo gangsterismo, por exemplo? Não. Isso são maneiras sofisticadas de nós dizermos, de nós nos cutucarmos na nossa pobreza. Na nossa pobreza. O país está com dificuldades económicas. E as dificuldades não é por falta de gestores. As dificuldades maiores são aquilo que nos é recomendado de fora para fazer e não fazer. Por imposições. Mas também o país tira vantagens. É difícil ser. O país também tira vantagens desses. Não, é difícil ser. Imposições económicas, o país também tira as suas vantagens, ou não? É difícil ser empresário nesse. Não. Isso mesmo, os ministérios, mesmo o Estado, têm dificuldades financeiras graves para poder ter energia, ter água, pagar salários e cumprir com as suas obrigações. Porque a economia que vai fazer dinheiro está em baixo. Certo, mas em todos os momentos... É difícil, por exemplo, ser empresário neste país. Enquanto a governação nos próximos momentos tem que concentrar-se muito para esta questão do desenvolvimento econômico do país. Mas quero saber se o Banco Mundial vai autorizar. Certo, mas o que eu queria lembrar só... Muitas coisas que o nosso governador do Banco de Moçambique faz são ditadas lá de fora, por alguém. Certo. Você não consegue fazer nada aqui com uma taxa de juros que chega a quase 50%. Que país é esse que economia vais ter num país quando a taxa de juros chega a 50% somado ao seguro do investimento? Estás a governar e estamos a viver num país com dificuldades tremendas. Tremendas. Mas muitas delas são resultados das coisas que nos são impostas pelos grandes lá de fora. Naturalmente, digo muitas delas, não digo a totalidade. Digo muitas delas. Há também problemas nossos internos. E nestas dificuldades as pessoas procuram tirar vantagem da primeira oportunidade que aparece, que não é muita também. É muito. Concordo consigo, porque até há factos para comprovar o que está a dizer. Sabemos que o setor do caju em Moçambique foi prejudicado por uma das instituições de Bretton Woods, isso é facto. Porém, eu estava a querer lembrar-lhe que em todos os consulados anteriores o país viveu dificuldades de todo tipo. As dificuldades financeiras, então, são as principais, não é? Isso é um facto, porque a situação neste momento agravou-se. Era este argumento que eu queria trazer para si e queria convidar também o Sr. Elísio Macamo a participar, a dar a sua opinião sobre este problema e só fazer aqui acréscimo em relação ao que o Sr. Gulam Taju disse sobre os programas dos partidos, que a discussão tem que ser muito mais global. De facto, eu vou lembrar aqui um estudo que o IES fez em 2020, cujo título era, vou aqui ler, programas sim, mas para fazer o quê? Já questionava e concluiu que os manifestos dos principais partidos moçambicanos, incluindo a Frelimo, claro, a historicidade desses partidos é mais importante do que os respectivos programas. Sr. Elísio Macamo, gostaria que, a partir daqui, fizesse o seu comentário e depois desse a sua opinião também sobre a questão económica do país e a intervenção das instituições de Bretton Woods. Sim, sobre essa questão de consensos nacionais, eu já desde há muito tempo que tenho uma opinião completamente diferente. Eu fui muito crítico em relação àquela agenda 2025, e continuei a ser crítico em relação a todo outro tipo de agendas que tivesse como objetivo estabelecer assim uma visão para o futuro que nos pudesse comprometer a todos. Não creio que isso seja importante. O que é importante é nós sabermos que temos uma Constituição. E a Constituição é que é a nossa agenda, porque é na Constituição onde estão enunciados os valores que definem a nação moçambicana
É na Constituição onde também estão enunciados os princípios que nós devemos promover para proteger esses valores. Então, é a partir daí que cada partido deve fazer propostas sobre como quer responder ao que a Constituição dita. Caso contrário, nós estamos a dizer praticamente que não faz sentido termos vários partidos, né? Porque, afinal, o objetivo vai ser de nós chegarmos a um consenso sobre o que precisa de ser feito. Então, em relação a esse primeiro ponto, não estou de acordo com a ideia de que seja necessária uma discussão nacional sobre aquilo que nós queremos para o futuro. Estou muito mais apostado na ideia de que o mais importante é garantir que aquilo que está na Constituição seja respeitado, que sejam criadas instituições que vão materializar aquilo que está na Constituição. E que é assim que o país deve funcionar. Erros na governação há de sempre haver, não é? E não vai ser sempre por incompetência e cada haver erros. Mas a única coisa que a gente não se pode permitir é que as instituições que nos permitem trabalhar sejam enfraquecidas. E, infelizmente, nós vemos nos últimos anos que parece ter havido uma aposta muito grande para enfraquecer as instituições, para pôr em causa a separação de poderes, por exemplo. Isso é uma instituição muito importante, para pôr em causa a natureza do trabalho do Parlamento, onde, por exemplo, decisões muito importantes que deviam ser discutidas no Parlamento não são discutidas. Por exemplo, a vinda de tropas estrangeiras devia ter merecido um grande debate. As pessoas deviam ter sabido na altura em que condições é que o Ruanda foi chamado para ir a Cabo Delgado. Sabe, isso são coisas que mostram o respeito que os governantes têm pela Constituição e, por via disso, pelo povo que eles representam e de quem eles têm mandato para fazer as coisas, né? Então, a nossa grande aposta deve ser na proteção da Constituição. A gente tem que explorar tudo aquilo que a Constituição nos dá para podermos trabalhar. E se houver fragilidades na Constituição, nós temos que corrigir isso aí. É desse modo que nações civilizadas se comportam. Não perdem tempo a andar aí a fazer agendas disto e mais aquilo, porque isso é a competência dos partidos. Moçambique é diverso e é plural, e ainda bem que é assim. Então, cada um que coloca a sua ideia para ser discutida, e a ideia que convencer melhor é que vai ter um mandato do povo, não é? E a gente vai ter que seguir isso aí. E vai ser sempre no interesse nacional, porque ganhar as eleições não significa que é para só fazer a vontade daqueles que me elegeram. Eu ganho as eleições para realmente fazer aquilo que as pessoas que me elegeram querem, mas sem prejudicar os interesses dos outros. Eu tenho que sempre agir no interesse nacional, que é também uma coisa que deixa muito a desejar na atuação da Frelimo nos últimos tempos. Portanto, sobre a questão da agenda, é isso que eu diria. Agora, não sei se devo continuar para falar sobre a questão econômica. Sim, por favor. Bom, então, a questão econômica, eu concordo que não é saudável, nunca foi saudável a nossa situação econômica. E eu concordo também que tem sido um grande fardo gerir o país sempre com o bafo quente, digamos assim, das instituições internacionais. Portanto, não só das instituições da Bretton Woods, como também dos doadores. É preciso não esquecer que há vários anos que o nosso orçamento praticamente é garantido pelos doadores, né? Então, não tenho como questionar essa realidade. O que eu posso questionar é realmente o que nós temos feito para nos libertarmos disso aí. Porque uma coisa é dizermos que não podemos fazer muita coisa porque estamos sob o controle ou na dependência destas instituições. E outra coisa é dizer, bom, esta aqui é a situação, a minha situação é esta aqui, e agora o que é que eu devo fazer para fazer o melhor possível para o meu povo?
né? Nós vimos que, por exemplo, no mandato do presidente Chissano, a situação era a mesma, mas nós vimos como ele tentou julgar estas instituições todas, o tipo de coisas que ele fez para que nós estivesse completamente entregue a essas instituições. É claro, com todas as fragilidades que advêm do fato de que nós somos dependentes dele. Nós vimos o que aconteceu no mandato do presidente Guebuza, inclusivamente as dívidas ocultas, são parte desse esforço que me parece ter sido feito para se libertar dessas amarras. Então, o que é que o governo atual, o que é que a Frelimo, do modo geral, está a fazer para que a gente se liberte disso? E é aí, Nádia, onde entra para mim uma das maiores fragilidades da nossa elite política, né? É que a nossa elite política é dependente dos recursos do Estado para a sua própria reprodução. Esse é que é o nosso grande problema. Portanto, e é aí que entram as instituições de Bretton Woods, não é? Que exatamente. Os fundos são usados, às vezes, ou supostamente usados para financiar atos que não têm a ver com o desenvolvimento do país ou do cidadão. O aparelho do Estado, em posições sénias, não vivem mal justamente por causa desta dependência, não é? Sabe, a facilidade com que o nosso governo pede, contrai empréstimos é impressionante. Empréstimos, créditos ao Banco Mundial, que nem são discutidos no Parlamento, sabe? Olha para aquele programa Sustenta. Se alguma vez houve alguma discussão sobre de onde vem o dinheiro e se faz sentido contrair esta dívida para fazer esse programa nesses moldes e por aí fora. Yeah. Eu não estou a dizer que o governo promove a dependência para poder viver disso aí. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que vem a calhar, não é? Serve muito bem os interesses de algumas pessoas. E isso é que é mau. Então, se nós queremos nos libertar dessa dependência, uma das coisas que nós temos que fazer é repensar a política, sobretudo a relação entre a nossa elite política e a dependência que ela tem do Estado. Está aí a questão. Porque o Banco Mundial a gente não vai mudar, o Fundo Monetário a gente não vai mudar. Mas aquilo que nós fazemos internamente, isso nós podemos mudar, se quisermos. Certo. Nós estamos a caminhar muito rapidamente para o fim do nosso debate, mas eu ainda tenho aqui algumas perguntas. Uma que eu vou colocar aqui ao Sr. Gulam Taju, que é sobre a questão da transparência. Voltamos a esse tema. Quando nós temos gente do partido Frelimo que está na liderança de fundos, por exemplo, de instituições de Bretton Woods para ajudarem no desenvolvimento do país, e são mesmo essas figuras também que dirigem campanhas eleitorais dentro da Frelimo. Como garantir transparência nesse tipo de situação? Está a falar do primeiro-ministro, ministro das Finanças. Se quiser, já que apontou os nomes, o senhor Celso Correia, que é ministro, um dos ministros que mencionou agora, liderou a campanha ou a caça ao voto, principalmente, ou com grande notoriedade, na província de Nampula, onde, por sinal, também aconteceram grandes fraudes eleitorais. Mas a questão, voltando ao ponto, é a questão da transparência, né? Se a Frelimo consegue manter transparência e dividir as águas na situação em que está. Em relação ao financiamento da campanha, né, ou dos processos eleitorais, aquilo que é do partido não advém de fontes do Estado. Não. As pessoas podem estar lá, porque podem estar lá, mas elas procuram fontes outras que não são essas para o financiamento do partido. E devo ser muito honesto, a última campanha houve grandes dificuldades financeiras, grandes dificuldades de ter dinheiro das fontes internas, das fontes locais, mas
houve um esforço de se conseguir o que foi possível para se realizar o trabalho que foi feito. Pessoa e cargo não é tão taxativo isso que este que é ministro das Finanças, que é primeiro-ministro, não possa ser. Ele tem funções ministeriais de governo, mas tem responsabilidades também no partido. Não são coisas que se juntam. E as fontes de financiamento do partido não são do Ministério das Finanças. O próprio Estado tem muitas dificuldades para financiar aquilo que é o trabalho mesmo do STAI, CNE, e vai conseguir recursos para o seu partido? Não sei. Okay. Mais uma pergunta ainda sobre a escolha de candidato. Quando foi da vez de Filipe Nyusi, alegou-se, não ao nível do Partido Frelimo, claro, mas os pensadores concluíram que foi uma decisão consensual para incluir o Norte no processo de governação em Moçambique. Neste momento, eu pergunto-lhe, o que conta na Frelimo na hora de escolher candidato? É meritocracia e competência ou origem étnica? A origem étnica acho que nunca esteve na agenda. Pode estar na agenda de alguns. Estas questões étnicas, tribais, muitas vezes são manipuladas por pessoas singulares, que procuram vantagens para si, apelando a essas identidades e convocando os seus pares para terem a força para algum interesse, algum objetivo. Mas, como organização, nunca senti, portanto, essa tendência de agora é o Sul, agora é o Centro, agora é o Norte. E penso que, mesmo o candidato que vier não será dessa dimensão. Não é o Sul que define. E mesmo esta noção do Sul. O que é o Sul, o que é o Centro, o que é o Norte? O que é Squala e o que é Xai-Xai? O que é Bairro da Liberdade na Matola e o que é Somerfield? Onde é que está o Sul, o Centro e o Norte? Aqui mesmo. Se nós categorizarmos isso. Este país não foi definido por regiões. Não foi definido por regiões, nem tem características que os distinguem um do outro, ou os homogeneizam e diferenciando do outro. Portanto, a noção de Centro, Norte e Sul é uma fabricação nossa também. É uma construção nossa também, para defender os nossos interesses, para defender as nossas posições. E não vejo aí... Eu sou de Inhambane, o Elise é de Xai-Xai, então somos do Sul. Eu, estando em Inhambane, a relação que há entre Xai-Xai e Inhambane talvez encontra também obstruções e similaridades. Desculpa, o meu telefone está sempre com cortes. Certo, vou colocar a última de internet. Eu vou lhe colocar a última pergunta por hoje, que é a seguinte. Esta demora também está a levantar aqui uma suspeição ou uma teoria de conspiração de que o atual presidente do país, o senhor Filipe Nyusi, esteja a querer garantir nomes que poderão lhe dar proteção quando ele terminar o seu mandato, isso muito no contexto das dívidas ocultas, que foram foi um processo que foi bastante marcante para Moçambique nos últimos anos, na última década, eu diria. Por isso, essa demora em escolher nomes ou possíveis nomes para as eleições presidenciais. Confirma isso, Sr. Ghulam Taju? Para essa pergunta, eu diria, Nádia, aguardemos pela indicação da pessoa. Quando for indicada a pessoa, quando for eleita a pessoa, voltemos a discutir e vamos clarificar muitas coisas.
Está certo. Senhor Elísio Macamo. Eu faço o meu convite mesmo. Certo. Eu registro aqui na minha agendinha e daqui a alguns meses voltamos a falar. Tá. Para o senhor Elísio Macamo, estamos aqui a falar repetidamente de alas diversas no seio da Frelimo. Uma das alas bastante conhecida e bastante falada é a ala do senhor Armando Guebuza, ex-presidente do país, e que também se especula publicamente sobre um possível receio na Frelimo do regresso desta ala. O senhor Elísio acha que há possibilidade da ala Guebuza regressar ao poder, mesmo sem ter o senhor Guebuza na liderança? Bom, eu vou responder essa pergunta de uma forma um pouco complicada. Peço desculpas por isso aí. Eu não acho que realmente existam alas na Frelimo, apesar de a gente conversar dessa maneira sobre os problemas da Frelimo, né? O que existe na Frelimo, pelo menos olhando para o passado mais recente, é que o maior inimigo de qualquer governo na Frelimo é sempre o governo anterior. E é daí que surge a questão das alas, né? O maior inimigo do governo de Guebuza foi Chissano. E o maior inimigo do governo de Nyusi é Guebuza. E o próximo governo vai ter o Nyusi como seu maior inimigo. E isso vai estruturar a discussão sobre os problemas que a Frelimo tem. Vai ser sempre aquela coisa de dizer, existe uma ala newsista, não é que está a fazer isto, está a fazer mais aquilo. Sabe, o presidente Guebuza teve um percurso muito grande dentro da Frelimo e eu não creio que ele possa ser reduzido a uma ala. Não é? Há muita gente com sensibilidades diferentes que me parece, não sei, ter simpatias por ele, não é? De modo que, sem que essas pessoas tenham um programa em comum. Então, ele teria que ser uma espécie de Deus para acomodar todas essas sensibilidades que são atribuídas a tal ala que dizem que ele tem. Mas isso só nos traz de volta a questão da importância do debate num partido que existe dentro de um sistema multipartidário. Tem que haver debate. Eles têm que ter a coragem de falar das coisas. As pessoas que querem ser presidentes, Nádia, já deviam se ter pronunciado. Não só para dizer que querem ser presidentes, mas para dizerem que, olha, isto não está bem. Sabe, nunca nenhuma dessas pessoas se pronunciou sobre... Vamos lá, o grande problema é que é Cabo Delgado. Né? A gente nunca ouviu ninguém a sair a exigir, a pedir ao seu partido para ser transparente na comunicação, para informar as pessoas, para dizer quais são os problemas, o que é que está a acontecer, por que que Cabo Delgado está como está. Nunca ninguém fez isso aí. Mas é essa pessoa que vai ser presidente do Moçambique a partir de 2025. Uma pessoa que não tem coragem de falar, sabe? Não tem coragem de vir a público dizer eu sou candidato. Se você não tem coragem de dizer que é candidato, por que você quer ser presidente? Ou se o autoritarismo, o suposto autoritarismo não permite... Exatamente. E porque o autoritarismo não é apenas aquela questão de dizer assim, fazer as coisas que um indivíduo quer, um ditador quer. Não, o autoritarismo não é isso. O autoritarismo manifesta-se também pela dificuldade que as pessoas têm de falar, de dizer aquilo que pensam, de dizerem que eu não concordo com isto aqui, sem que ponham em causa a sua militância no partido, o fato de serem membros. Eu próprio, eu sou acadêmico, não sou membro da Frelimo, mas sempre me considerei simpatizante da Frelimo, não é? Mas não tenho nenhuma dificuldade em falar daquilo que não me parece bem ou bom dentro da Frelimo. E eu acho que esta é a atitude que os militantes da Frelimo deviam ter para o bem da própria Frelimo, não é para o bem de mais ninguém, é para o bem da própria Frelimo. O debate é muito importante, o debate torna o partido robusto, é exatamente isso aí.
Sr. Elísio Macamo, tem 20 segundos para a última resposta, por favor. Que futuro visualiza para a Frelimo? Um partido a ser tomado pelo gangsterismo, como muitos setores em Moçambique especulam ou receiam? Sim, eu tenho muitos receios em relação ao futuro do país, porque infelizmente o futuro do país, o presente e o futuro do país estão dependentes da saúde da Frelimo. E neste momento a Frelimo não tem boa saúde, não é? Não só por tudo aquilo que a Nádia referiu, mas também simplesmente pelo fato de que se tornou muito dependente do acesso aos recursos do Estado para a sua própria reprodução. Isso é muito mau, é uma má notícia para o nosso país. Inclusive, a própria perversão das instituições será sempre feita em resposta à necessidade que ela tem de se manter no poder. Quer dizer, o grande problema neste momento que a Frelimo apresenta, acho que já passaram os 20 segundos, mas o grande problema que a Frelimo apresenta é o de querer o poder simplesmente para se manter no poder, não porque tenha alguma coisa importante a fazer. Certo. O meu colega aqui, o Braima, está a desconfiar que o Sr. Gulam Taju quer reagir a esta última resposta do Sr. Elísio Macamo. É verdade, Sr. Gulam Taju? Bom, a minha reação a toda esta conversa é que há elementos suficientes e bastantes para iluminar a nossa discussão e olhar para o país com muita calma, mas sem ignorar esse aspecto da necessidade de aprofundar ainda mais o debate interno, de alargar a base de participação das pessoas nos debates internos da Frelimo, por outras vias. Naturalmente. Principalmente na comunicação com o seu eleitorado. Uma comunicação regular, sim, porque é uma das coisas também que prejudica-nos. Há coisas que se fazem e que não são colocadas fora. Neste momento, Nádia não sabe o que a Escola Central faz, por exemplo, por falta desta comunicação também. Qual é o papel daquela escola? Então, há elementos suficientes aqui que eu anotei bastante, com muita atenção mesmo, desta conversa. E muito obrigado por isso. E espero que voltemos depois do anúncio do candidato. E o nosso debate termina por aqui. Os nossos agradecimentos aos convidados por terem aceito o nosso convite. Estiveram aqui hoje os senhores Elísio Macamo, da Universidade da Basileia, na Suíça, e o senhor Gulam Taju, representante da Frelimo. Até uma próxima oportunidade. Obrigada também aos nossos internautas pela participação.